Olá pessoal, tudo certo com vocês? Vamos continuar nessa semana, nossa aula do sexto ano, a revisão com as quatro operações. E a operação dessa semana é a multiplicação. Pessoal, o que é uma multiplicação? Multiplicação é a operação que nós usamos quando nós queremos somar, juntar várias parcelas iguais. Por exemplo, pensa aqui comigo, 10 mais 10 mais 10 mais 10 mais 10. Quantas parcelas de 10 nós temos aqui? Um, 2, 3, 4, 5. É que o 10 é um número até fácil de somar, mas pensa se fosse um número muito maior. Mas, por exemplo, 10 mais 10 mais 10 mais 10. Em vez de eu fazer essa soma de 5 termos que fica grande, como eles são iguais, eu posso simplificar essa soma aqui em 1, 2, 3, 4, 5. 5 vezes 10. 10 mais 10, 20, 30, 40, 50. E 5 vezes 10 também dá 50. Então, pessoal, a multiplicação é a operação que nós utilizamos quando nós queremos juntar parcelas iguais. E, pessoal, vamos lembrar que a multiplicação ela pode ser representada por esse símbolo aqui, que parece um X, mas que a gente chama ele de vezes, ou por um pontinho, que também é vezes. Então, aqui se fosse 5 vezes 10, seria 50, da mesma forma. Tranquilo, pessoal? E os termos aqui que nós estamos utilizando para fazer a conta, nós chamamos eles de fatores. E o resultado final nós chamamos de produto. Certo, pessoal? Isso é só para a gente poder esclarecer certinho o nome de cada um dos termos da multiplicação. Certo, pessoal? Relembramos o que é a multiplicação, como que a gente faz ela, assim, o comecinho. Agora nós vamos falar um pouquinho sobre os nomes especiais da multiplicação. As multiplicações por 2, 3, 4, 5 e 6, 2, 3, 4, 5 e 6, ela tem alguns nomes especiais. Então, às vezes, por exemplo, em vez de virar e falar assim, 2 vezes 5, você vai ler no exercício lá o dobro de 5. Falou o dobro, está multiplicando por 2. Falou o triplo, está multiplicando por 3. O quádruplo D, multiplicando por 4. O quíntuplo D por 5 e o sextuplo D por 6. Vamos fazer alguns exemplos aqui. Por exemplo, o dobro de 4 é a mesma coisa aqui. 2 vezes 4. Na tabuada, 2 vezes 4, 8. O triplo de 6 é a mesma coisa que 3 vezes 6. 3 vezes 6 na tabuada, pessoal, 18. O quádruplo de 5 é a mesma coisa que 4 vezes 5, que é igual a 20. O quíntuplo de 2, 5 vezes 2, que é igual a 10. E o sextuplo de 10 é igual a 6 vezes 10, que é igual a 60. Certo, pessoal? Então vamos ter alguns exercícios que vão utilizar esses nomes especiais. Aí nós temos que saber, nós temos que decorar. O que significa o dobro, o triplo, o quádruplo, o quíntuplo e o sextuplo. Tranquilo, pessoal? Vamos para a nossa próxima parte da nossa aula. Vocês lembram que na aula de adição, há 2 semanas atrás, nós falamos um pouquinho sobre as propriedades da adição? A multiplicação é a outra operação que também tem propriedades, são bem parecidas com a da adição. São 4 propriedades, vamos falar um pouquinho sobre cada uma delas. A primeira propriedade é a propriedade comutativa da multiplicação. O que ela quer dizer? Que se você inverter os fatores, o produto não se altera. Por exemplo, 20 vezes 4. 20 vezes 4. 4 vezes 0, 0. 4 vezes 2, 8. Então, 20 vezes 4 é 80. Da mesma forma que 4 vezes 20 também é 80. Então, não importa se você fizer 20 vezes 4 ou 4 vezes 20, o resultado vai dar o mesmo. E quem mostra isso, quem garante isso, é a propriedade comutativa da multiplicação. Certo, pessoal?
propriedade associativa da multiplicação. Preparei dois exemplos aqui, ó. 3 vezes 5 vezes 8. A propriedade associativa nos diz que eu posso começar multiplicando tanto aqui pelo 3 vezes 5 e depois multiplicar por 8, ou eu posso vir ao contrário aqui, ó, de trás para frente, que o resultado tem que dar o mesmo. Vamos conferir? 3 vezes 5, 15. Vou abaixar o 8 aqui. 15 vezes 8. 15 vezes 8. 8 vezes 5, pessoal, dá 40. Então, dá 0, sobe 4. 8 vezes 1, 8. Mais 4, 12. Então, 15 vezes 8 dá 120. Vamos vir aqui ao contrário agora. 5 vezes 8. Na porrada de 5 vezes 8 dá 40. Agora, eu vou descer o 3 aqui para multiplicar. 40 vezes 3, 0, 12, 120. Tá vendo, pessoal, que o resultado aqui, ó, foi o mesmo? Então, a propriedade associativa nos diz que quando está três números multiplicados entre si, não importa se você começar aqui pelo começo, pelo final, se multiplicar o 3 vezes o 8, depois o 5, não importa, o resultado sempre vai dar o mesmo, se fizer as contas corretamente. Tranquilo, pessoal? Vamos à terceira propriedade, propriedade do elemento neutro da multiplicação. O elemento neutro da multiplicação é o 1. E por que é chamado de elemento neutro? Porque o 1 multiplicado a qualquer coisa é sempre essa outra mesmo valor. Por exemplo, 45 vezes 1 vai ser o próprio 45. 15 vezes 1 é 15. Então, qualquer número multiplicado por 1 é ele mesmo. E é por isso que o 1 é chamado de elemento neutro. Ele é neutro porque ele não altera o outro fator. Tranquilo, pessoal? E agora nós vamos à última propriedade e, na minha opinião, a mais importante, que é a propriedade distributiva da multiplicação. Para isso eu trouxe um exemplo aqui, pessoal. Não sei se vocês estão conseguindo ler aí no vídeo, mas eu vou ler em voz alta aqui para vocês. Um restaurante trabalha 5 dias na semana e prepara 50 refeições para o almoço e 30 refeições para a janta. Quantas refeições esse restaurante prepara na semana? Ó, pessoal, esse exemplo aqui, ó, existem dois jeitos de fazer. O primeiro e o segundo modo. Pessoal, o primeiro modo é 5 dias na semana, cada dia prepara 50 almoços e 30 jantas. Ó, pessoal, nós podemos no primeiro modo calcular quantos almoços foram produzidos e quantos jantares. Almoço, 30. Não, desculpa. O almoço, 50, pessoal. 50 refeições durante 5 dias. Então, eu vou multiplicar por 5. E o jantar, 30 refeições durante 5 dias. 50 vezes 5, pessoal, aqui eu fiquei um pouquinho sem espaço, mas o resultado dá 250. E 30 vezes 5 dá 150. Achei a quantidade de almoço, achei a quantidade de jantar, é só eu somar. 250 mais 150, 400 refeições. Então, o total de refeições que esse restaurante produz é 400. Então, pessoal, o primeiro modo de resolver esse exercício é eu achar quantos almoços durante a semana, quantos jantares e somar. Tranquilo? Já o segundo modo, pessoal, que eles chamam de propriedade distributiva, essa primeiro modo também é essa propriedade distributiva, mas o segundo modo seria eu fazer uma conta que seria assim, ó. Eu já somo direto a quantidade de almoço e a quantidade de refeições, porque seria refeições por dia. Então, por dia o restaurante produz 50 almoço mais 30 jantar. Então, por dia o restaurante faz 80 refeições. Quantos dias na semana o restaurante trabalha? 5. Então, se um dia ele produz 80, em 5 dias eu tenho que multiplicar. 5 vezes 0, 0. 5 vezes 8, 400. Tá vendo que nós chegamos no mesmo resultado? Durante a semana esse restaurante produziu 400 refeições. Mas tem esse primeiro método e esse segundo método. Vocês podem escolher qualquer um dos dois, qual você preferir.
Tranquilo, pessoal? Vem dar uma relembrada dessas propriedades. E agora eu preparei um exemplo e depois desse exemplo nós vamos resolver alguns exercícios do livro que eu separei para ajudar vocês na lista. Vamos ao primeiro exemplo. Uma empresa dispõe de 8 ônibus de 42 lugares e 14 micro-ônibus de 25 lugares. Querendo contratar essa empresa para realizar o transporte por uma grande feira, quantas vagas podem ser ofertadas? Qual que é o valor máximo de vagas que essa empresa pode oferecer tendo essa configuração de veículo? Então, pessoal, vamos dividir. Primeiro eu vou ver quantas vagas tem para ônibus e quantas vagas tem para micro-ônibus. E depois a gente soma os dois. Então, para o ônibus, nós temos 8 ônibus com 42 lugares. Então, eu vou multiplicar 8 vezes 42. E para o micro-ônibus, nós temos 14 micro-ônibus com 25 lugares. Vamos fazer as nossas continhas aqui no canto. 42 vezes 8. 8 vezes 2, 16. Então, eu coloco 6 e subo 1. 8 vezes 4, 32. Com 1 daqui de cima, 33. E 25 vezes 14. Ó, pessoal, aqui ó, eu tenho um dígito só nesse fator que está multiplicando. Aqui nós temos 2 dígitos. Vocês lembram como é que faz? Vamos lá. 4 vezes 5, 20. Sobe o 2 aqui. 4 vezes 2, 8. Com mais o 2, 10. Dá 100. Agora que eu vou multiplicar o fator 1, eu tenho que colocar o maisinho aqui embaixo da unidade. E vou começar a multiplicação a partir daqui. 1 vezes 5, 5. 1 vezes 2, 2. Passamos o traço e vamos somar. 0, já desço aqui o 0. 0 mais 5, 5. E 1 mais 2, 3. Tranquilo, pessoal? Achamos que para a vaga de ônibus tem 336 vagas e para micro-ônibus tem 350 vagas. Agora, o total de vagas é só nós somarmos esses dois valores. Total de vagas. 336 dos ônibus mais 350 dos micro-ônibus. 0 mais 6, 6. 3 mais 5, 8. 3 mais 3, 6. Então, o total de vagas que essa empresa pode oferecer para fazer o transporte para a feira são de 686 lugares. Então, ela pode carregar 686 pessoas. Tranquilo, pessoal? Esse era o nosso primeiro exemplo. A partir desse próximo exercício, são os exercícios que estão no livro de vocês, que vai ficar de tarefa. Eu separei, por exemplo, o 1, a letra D, o exercício 4, a letra D, e o exercício 6, para nós resolvermos juntos. Vamos ao primeiro exercício. Represente cada adição por meio de uma multiplicação. Lembra lá no comecinho do nosso vídeo, na primeira folha, que eu falei que quando nós somamos parcelas iguais, a gente pode representar ela por meio de uma multiplicação para poder fazer de uma forma mais fácil? Então vamos lá. Vamos analisar aqui. 7 menos 5 mais 7 menos 5 mais 7 menos 5 mais 7 menos 5 é igual a 8. Nós temos uma parcela que é igual a essa outra parcela, igual a essa, igual a essa. Nós temos 4 parcelas iguais. Então, eu vou colocar aqui 4 multiplicando. O que o 4 está multiplicando? O que o 4 está repetindo? Essa parcela aqui do 7 menos 5. Então, 4 vezes 7 menos 5 é igual a 8. Certo, pessoal? O exercício é só fazer isso. Não precisa nem resolver a conta para ver se o valor está certo. Se quiser resolver para garantir, não tem problema. Aqui, pessoal, é onde a gente aplica a propriedade distributiva. Esse 4 que está multiplicando o parêntese, vocês vão estudar novamente isso aqui mais para frente com mais calma. Eu vou só apresentar para vocês. Esse 4 que está multiplicando um parêntese, ele multiplica tanto o 7 quanto o 5. Então, aqui vai ser 4 vezes 7.
copio o sinal que está aqui dentro, menos 4 vezes 5, que é igual a 8. 4 vezes 7, pessoal, 4 vezes 7 na tabuada, 28, menos 4 vezes 5, 20, igual a 8. 28 menos 20 é igual a 8? Tá certo, é verdadeiro. Então, essa junção que nós fizemos aqui, ó, de juntar esses 4 termos numa conta mais simples de multiplicação, então ela é verdadeira, está correta. Então, a resposta para o nosso exercício 1, letra D, é apenas isso aqui, ó. Essa parte aqui de baixo não precisa ser feita, nós fizemos só como demonstração, só como garantia. Tranquilo, pessoal? Vamos para os nossos últimos exercícios. O exercício 4. Represente por meio de uma multiplicação e calcule o sextuplo do quíntuplo de 3. Pessoal, lembra daquela tabelinha dos nomes especiais? Quando nós falamos sextuplo, por quanto nós estamos multiplicando? Nós estamos multiplicando por 6. E quando nós falamos o quíntuplo, nós estamos multiplicando por 5. Então, vamos ler novamente com calma e montar aqui a nossa continha. O sextuplo, então, 6 vezes. Do quíntuplo, 5 vezes. De 3. Certo, pessoal? É assim que a gente monta. E você lembra que aquela propriedade associativa falava pra gente? Não importa se a gente fazer essa multiplicação primeiro ou essa, o resultado vai dar o mesmo. 6 vezes 5, 30. Vou abaixar aqui o 3. 30 vezes 3 dá 90. Então, essa conta aqui nossa dá 90. Certo, pessoal? 6 vezes 5, 30. 30 vezes 3, 90. Então, sempre que vocês lerem esses nomezinhos especiais, você tem que lembrar de quanto é cada valor de multiplicação. E por último, pessoal, o nosso exercício 6, que é um exercício que eu separei porque o texto dele era um pouquinho confuso, então achei melhor a gente fazer junto. O kelp gigante é uma alga marinha que pode crescer 45 centímetros por dia. Outra planta de crescimento rápido é o bambu, que pode chegar a 30 metros de altura, crescendo 2 vezes mais rápido que o kelp gigante. Letra A. Embora de crescimento mais lento, o kelp gigante pode atingir o dobro da altura a qual o bambu pode chegar. Que alturas em metros o kelp pode chegar? Pessoal, você lembra que o texto aqui nos fala que o bambu pode chegar a 30 metros de altura. Então, vou escrever aqui, ó. Bambu, 30 metros. Aqui o enunciado nos fala que o kelp gigante pode atingir o dobro da altura do bambu. Se o bambu mede até 30 metros, o dobro, vocês lembram que o dobro é 2 vezes? Então o kelp pode atingir até o dobro do bambu. Então é 2 vezes a altura do bambu, que é 30. 2 vezes 30, 60 metros. Essa é a resposta da nossa letra A. Porque 30 vezes 2. 2 vezes 0, 0. 2 vezes 3, 6. Então, 2 vezes 30, 60 metros. Vamos para a letra B. Mantendo essa taxa de crescimento, quanto centímetros um kelp gigante pode crescer em 10 dias? Pessoal, a taxa de crescimento do kelp, então vou aqui, ó, TC, que é a taxa de crescimento do kelp. É 45 centímetros por dia. Então, 45 centímetros por dia. Quanto que ele pode crescer em 10 dias? Se ela cresce 45 centímetros por dia, em 10 dias eu tenho que multiplicar 45 por 10. 0 vezes 5, 0. 0 vezes 4, 0. Lembra, pessoal? Qualquer número multiplicado por 0 vai ser sempre 0. Agora eu vou multiplicar por 1, eu coloco o mais. 1 vezes 5, 5. 1 vezes 4, 4. 0, 5 e 4. Então, depois de 10 dias, o kelp vai ter crescido 450 centímetros. Tranquilo, pessoal? Essa era uma parte do exercício 6. O restante dele
que eu tinha esquecido de digitar aqui, pergunta: quanto tempo o bambu levaria para crescer essa mesma medida? Então aqui, ó, nós vimos que em 10 dias o kelp cresceu 450 centímetros. Agora nós queremos saber em quantos dias o bambu vai levar para crescer 450 centímetros. Bambu. Aqui, pessoal, no nosso exercício, fala que o bambu cresce 2 vezes mais rápido que o kelp. Se o kelp cresce 45 centímetros por dia, então 2 vezes mais rápido eu tenho que multiplicar por 2. 45 vezes 2. 2 vezes 5, 10. Sobe 1. 2 vezes 4, 8, com mais 1, 9. O bambu cresce 90 centímetros por dia. Nós sabemos o quanto o bambu tem que crescer, 450 centímetros, e que ele cresce 90 centímetros por dia. Quantos dias ele vai gastar para crescer esses 450 centímetros, crescendo 90 por dia? Eu resolvi fazer esse exercício, pessoal, porque essa matéria aqui que nós vamos fazer agora é a da semana que vem, que é a divisão. Nós temos que dividir 450 por 90. Mas eu só estou fazendo esse exercício porque esse é o único exercício dessa lista que usa divisão. Nós vamos ver divisão com mais calma semana que vem. 450 dividido por 90. Vamos multiplicar 90 por 5. 90 vezes 5. 5 vezes 0, 0. 5 vezes 9, 45. Então 90 vezes 5 já dá os 450. 0, 0 e 0. Tranquilo, pessoal? Então, o bambu vai levar 5 dias para crescer 450 centímetros. Certinho, pessoal? Resolvemos junto esse exercício. Pessoal, muito obrigado pela atenção. Espero que essa videoaula tenha ajudado vocês. Quaisquer outras dúvidas, estou à disposição. Uma boa semana a todos.